Opa, moçada, hoje a gente vai falar sobre óleo do motor da sua moto, pode ser do seu carro, óleo de caminhão, motor a diesel. A gente vai entender classificações, grupos de aditivo, grupo de óleo base, tá? Tentar dar para vocês aqui uma informação boa, para vocês fazerem uma decisão educada, tá? Informada de que tipo de óleo você está usando, qual é o melhor óleo para a sua moto, para o motor daquela moto que você está usando, para o motor do carro ou até da sua picape. Tá? Então vamos falar sobre óleo, canal de moto. Vou explicar para vocês aqui sobre óleos, inclusive de outros tipos e certificações. Bom, moçada, então aqui a gente vai falar sobre óleo, tá? Lubrificação é um assunto muito complexo, tá? São várias químicas, vários produtos que são combinados para dar a lubrificação que o motor específico, né, aquela parte específica do motor precisa, tá? Então antes de a gente chegar em certificações aqui, aquele outro, vamos entender o seguinte. Óleo base, tá? Existem 5 grupos de óleo base. Então vamos começar entendendo o que eles são para você entender aonde a gente vai chegar e você fazer a decisão que óleo você deve comprar e usar no motor da sua moto, do seu carro, do que quer que seja. Bom, então dá uma olhadinha nessa tabela aqui. Então grupo 1, 2 e 3, tá? São óleos base a partir de petróleo, tá? Refinação de petróleo, tá ok? O grupo 4 e o 5 são sintéticos. Bom, moçada, então vamos começar aqui explicando esses grupos, né? Do grupo 1 ao 3 a gente chama de óleo mineral, 4 e 5, óleo sintético. Mas tem uma diferença muito grande entre esses grupos de óleo, tá? Então, o grupo 1 é o óleo refinado da maneira mais simples, através de solventes, e vai dar um óleo com um índice de enxofre alto, né? De sulfur, tá? Que é enxofre. E você vai passar para o grupo 2, que é um refino mais sofisticado, tá? Hidrotreatment é um tratamento maior, custa mais caro para fazer esse tratamento, vai dar um óleo de melhor qualidade, óleo base de melhor qualidade, tá? E ele vai ter menos enxofre e outras características que a gente vai chegar lá daqui a pouquinho. O grupo 3 é mineral, mas ele usa um refino ainda mais sofisticado, produz um óleo de altíssima qualidade, custa mais caro para ser produzido. E apesar dele ser mineral, você vai ver, a gente vai ver mais para frente, que ele também, o grupo 3, ele pode ser considerado sintético, tá? A gente vai chegar lá daqui a pouquinho. Então, 1, 2 e 3 mineral, com o 3 tem uma coisinha aí para vocês verem mais para frente. O grupo 4 é sintético, são óleos sintéticos, são polialfa-olefinas, só. Ele chama PAO, PAO, tá? É só, o grupo 4 é só isso. O grupo 5 são todos os outros, tá? Inclusive ésteres, mas nem todo óleo do grupo 5 é considerado sintético. Você tem óleos brancos, óleos vegetais. Qualquer óleo que não cai na categoria de PAO, né, de polialfa-olefina, do grupo 4, e não é a base de petróleo, 1, 2 e 3, vai cair nesse grupo 5. Tá ok? Então agora nós vamos ver o que é óleo convencional e o que é óleo sintético. Então, óleo convencional, ou também o pessoal chama de mineral, vão ser óleos formados com óleo base do grupo 1, 2 e 3. Fácil, sem segredo. Agora, óleo sintético. Óleo sintético vai ser normalmente uma composição do grupo 3 e o grupo 4. Às vezes, o grupo 5 também. Lembrando que grupo 5 não são sintéticos necessariamente, tá? Porque óleo que não é derivado do petróleo, a categoria grupo 5 inclui todos eles. Então, tem óleo que é sintético e tem óleo de que não é base mineral. Um óleo vegetal, um silicone, ele vai estar na categoria grupo 5, tá ok? Considerado propriedade de um óleo sintético. Então aqui o grupo 3, que você vai ficar na dúvida, como é que o grupo 3, que é mineral, é considerado sintético? Isso tem a ver com um processo entre a Mobil e a Castrol em 1999, onde a Mobil alegava que a Castrol estava vendendo óleo mineral como sintético, porque fizeram um estudo, analisaram o óleo e ele só tinha óleo base mineral, grupo 3. A Castrol ganhou esse processo e para fins de propaganda, de label, né, de você colocar no rótulo, o grupo 3 é considerado sintético, porque ele é um óleo base petróleo, mineral, por isso que ele é mineral, mas extremamente refinado, que gera propriedades, tá, sintéticas, similar à qualidade sintética. Então, o óleo 3, óleo base 3, na composição de um óleo
100% sintético, é válido. Então, moçada, aqui eu estou mostrando para vocês a diferença do óleo, do tipo de óleo, em relação a temperaturas extremas, tanto no lado baixo do frio, como no lado alto. Então você vai ver que o óleo mineral, ele oferece uma proteção menor em extremos de temperatura comparado com o PAO, que é o polialfa olefina, tá? E outros sintéticos, tá ok? Então o óleo sintético, em extremos, tá, de temperatura, ele vai oferecer uma proteção melhor, tá ok? Lógico que a gente pode aditivar, colocar outros compostos, né, no óleo base, que vai modificar a característica desse óleo em temperaturas baixas e altas, tá? Mas como óleo base, aqui nessa tabela você pode ver que o PAO, que é o grupo 4, oferece maior proteção nessas partes extremas. Essas diferenças de resistência às temperaturas têm a ver com o índice de viscosidade, tá? O VI, do óleo base. Não é aquele índice que você vai pegar na garrafa do produto final, tá? Então, o óleo mineral tem uma viscosidade na faixa de 95, tá? E óleos sintéticos conseguem chegar acima de 120. Então, quanto maior o índice de viscosidade, maior proteção em temperaturas extremas o óleo vai dar para o seu motor, para a peça que ele estiver lubrificando. Então, o óleo sintético ele tem algumas vantagens em relação ao mineral, tá? Primeiro, porque ele tem uma vida mais longa. Isso é devido ao processo do refino ou da química no grupo 4 e refino no grupo 3, tá? Que as moléculas são mais uniformes, então ele tem um menor desgaste. Ele perde as suas propriedades num tempo mais longo. Então ele dura mais, tá? E os óleos sintéticos ou mais refinados, eles também resistem a situações extremas de temperatura, tá ok? Então essa mais ou menos é a diferença entre um óleo convencional, mineral, e um óleo sintético. Isso não quer dizer que um óleo mineral não pode ser tão bom, até melhor, para um determinado uso do que um óleo sintético, e vice-versa. Então, para a gente saber qual é o melhor óleo para o seu motor, não é simplesmente, o sintético é melhor que o mineral. Não necessariamente. Tá? Você pode ter um óleo mineral que funciona melhor para o seu uso, para determinado uso, do que um óleo sintético. Então, a primeira característica é viscosidade. O que é viscosidade? Em termos simples, é se um óleo é mais grosso que o outro. Se você imaginar, você vai tomar um milkshake, você precisa de um canudo mais grosso se você for tomar um refrigerante. O milkshake ele é mais viscoso, tá? Um óleo 50 seria um milkshake e um óleo 10 seria um refrigerante. Então essa é a viscosidade. O que isso tem a ver? Por que vem a recomendação de viscosidade no seu motor para um óleo específico? Dependendo das passagens, né, do clearance, do espaço que existe para o óleo fluir dentro do seu motor, entre as partes, entre os rolamentos, né? Se você tiver mais espaço, você pode usar esse óleo mais viscoso. Se você tiver uma tolerância mais justa, esse óleo pode não fluir da maneira ideal. E esse óleo, essa viscosidade, ele é sempre modificada pela temperatura, tá? Então, quando você vai olhar um óleo, você vai ver que ele tem dois números, o número baixo e o número alto. Tá? Um é medido a 40 graus Celsius e o outro é medido a 100 graus Celsius. Então, qualquer óleo vai ser menos viscoso conforme a temperatura vai aumentando. Então, um óleo 20 pode estar mais viscoso a uma certa temperatura do que um óleo 50 numa temperatura mais alta. Dá uma olhada aqui nesse gráfico com as curvas para você ter uma ideia de como a viscosidade do óleo vai mudando de acordo com a temperatura. Então, fatores que vão afetar a viscosidade do óleo vão ser a temperatura, pressão e aditivos. Tá ok? Temperatura a gente já falou. Quanto mais quente, o óleo vai afinando. É similar a você pensar do mesmo jeito que você congela, né? Vai congelar a água, vai ficando fria e ela vai engrossando até virar gelo. Tá? Quanto mais frio, mais grosso, mais viscoso vai ficar esse óleo. Quanto mais quente, mais fino esse óleo vai ficar. Quando a gente fala de pressão, tá? Pressão vai ter mais a ver quando a gente fala de lubrificação hidrodinâmica. Tá? A gente vai ver um pouquinho mais para frente nesse vídeo. Existe a lubrificação hidrodinâmica e a lubrificação limítrofe, tá? E a mix, que é entre um e outro. Tá? Então, conforme vai dando essa pressão em lubrificação hidrodinâmica, essa viscosidade tende a aumentar por causa dessa pressão e a viscosidade aumenta devido a essa pressão hidrodinâmica na superfície, entre o óleo e a superfície. Tá ok?
E, lógico, aditivos eles vão modificar. Você vai ter aditivos que vão aumentar a viscosidade ou diminuir a viscosidade, dependendo de certos fatores, tá? De certas condições desse óleo. Vamos entender agora os tipos de situações que exigem lubrificação. Então a gente vai ter o que a gente chama de lubrificação limítrofe e a hidrodinâmica e o misturado na transição entre uma e outra. Então o que é lubrificação limítrofe? Lubrificação limítrofe acontece quando você está começando a ligar o seu motor ou movimentar as peças, ou quando você está desligando o motor e essas peças vão parando de se movimentar. Tá? Então, se você pensar em velocidade, quando a peça está parada, imagina um rolamento, ele está parado, ele começa a se movimentar, a girar, tá? Essa lubrificação é limítrofe. Você vai ter metal com metal e você tem que ter uma camada ali, o óleo, para lubrificar nessa situação que chama-se lubrificação limítrofe. O mais importante nessa hora é a viscosidade correta. Se for uma viscosidade muito baixa, essa lubrificação vai ser insuficiente, vai causar desgaste das peças. Se for muito grossa, também vai causar as moléculas não vão conseguir fluir entre esses metais, tá? Causando uma camada molecular inadequada que também não vai proteger direito. Então, nessa parte, na limítrofe, tá? Que em inglês a gente chama de boundary, tá? É onde você está usando o quê? Os aditivos do seu óleo. Não vai ser o óleo base, ali vai ser o ZDDP, vão ser aditivos colocados no óleo para proteger nessa movimentação inicial de baixa velocidade. Conforme as peças, o motor vai girando, essa lubrificação muda, ela vai passando de limítrofe, ela vai em direção à lubrificação hidrodinâmica. Hidrodinâmica é quando as peças já estão se movimentando a uma velocidade alta, cria-se um filme completo de lubrificante entre as peças, tá? E aí você muda a pressão aplicada entre os metais e esse lubrificante muda. Isso passa a ser lubrificação hidrodinâmica. O exemplo mais clássico é você imaginar alguém que está esquiando, né, na água, né? Então quando o esquiador lá, o esqui está parado na água, tá? Ele está em lubrificação limítrofe. Conforme o barco vai puxando o esquiador e aquele esqui vai vindo e vai flutuando, ele vai passar pela transição e acabar numa lubrificação dinâmica, onde ele vai por cima da água. Então, entre o esqui e a água vai ter uma película ali que segura, separa os dois metais, criando essa lubrificação entre eles. Agora, em motores a combustão, como o nosso, se você pensar no anel do pistão, esse anel está em contato com a parede do cilindro e ele está sendo sujeito a mudanças de velocidade. Ele sobe, ele para por um milésimo de segundo, ele para e ele começa movendo para baixo e para e sobe. Então ele está constantemente entre lubrificação limítrofe e hidrodinâmica o tempo inteiro, porque tem a ver com o quê? A viscosidade, a velocidade e o tempo. Então esse pistão, esse anel indo para cima e para baixo, entre o seu motor e as paredes do cilindro, está constantemente mudando na parte que ele começa a ficar mais lento, subindo ou para baixo, passa para uma lubrificação limítrofe e conforme ele vai vindo em maior velocidade, ele passa para uma lubrificação hidrodinâmica. Tá certo? Então, o óleo tem que ter uma combinação, óleo de motor, tá? Tem que ter uma combinação correta para principalmente preservar os anéis do pistão ali em relação ao cilindro, tá? Se você pensar em rolamentos, por exemplo, o rolamento da biela, assim que ele começa a andar, né, o motor começa a girar, ele vai estar sempre girando, tá certo? Ele não tem parada. Então ele tem uma parte limítrofe baixa e aí passa para a lubrificação hidrodinâmica ou elasto-hidrodinâmica, dependendo do tipo dos metais, do formato dos metais, e só volta para limítrofe quando você desliga o seu motor. Tá? Então isso aqui é só para a gente ter uma base de saber como que o óleo é composto, tá? A partir dos óleos base, as vantagens dos óleos sintéticos, o que são considerados sintéticos, e um pouquinho aqui uma base de como a lubrificação dos componentes se aplica no motor a combustão,
tá? No rolamento, no carro, na sua moto.